Eu queria compartilhar com vocês hoje, meus irmãos, Efésios capítulo 1. Isso é um texto muito conhecido, e por ser um texto muito conhecido, nós precisamos prestar muita atenção, porque os textos conhecidos nós damos por sentado que nós já conhecemos tudo e podemos deixar passar tesouros preciosos. Efésios capítulo 1, desde o versículo 3 até o versículo 14. Essa é a maior sentença, a maior perícope do Novo Testamento. É como que Paulo estivesse falando desde o versículo 3 e ele só vai respirar no final do versículo 14. Como a gente diz lá no interior de Goiás, numa toada só. Né? E eu queria, antes de fazer a leitura desse texto, agradecer a Deus pela vida do conselho desta igreja, agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio, dos pastores que aqui estão servindo, pela a forma bondosa, hospitaleira que a igreja tem nos recebido. Deus continue abençoando vocês, irmãos. Muito obrigado, viu? A palavra de Deus diz assim, no título editorial colocado aqui pela Sociedade Bíblica, as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, amém e amém. A nossa história está sendo contada aqui, desde a eternidade. E hoje eu gostaria de te lembrar de onde nós viemos, de quem somos e para onde nós vamos. E o que isso produz no nosso coração? Nós cantamos canções aqui, reconhecendo a graça de Deus, o amor de Deus. Quando nós lemos um texto desse com tanta riqueza de informação, das obras da graça de Deus na nossa vida, qual a motivação do meu coração? Viver para a glória de Deus, celebrar a vida que Deus me deu, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha família, a motivação de ter um casamento que glorifica a Deus, de criar filhos para a glória de Deus e de viver uma vida abundante na graça de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. Então, quando nós olhamos para um texto que mostra tudo que Deus fez por amor de nós, pela sua graça, usando palavras redundantes para falar da graça de Deus, o efeito em nós é: Senhor, obrigado por isso. Vamos orar? Pai querido, nós damos graças ao Teu nome, pelo Teu amor revelado, manifestado em Jesus Cristo, Senhor. Obrigado por essa vida abundante.
Obrigado pela maravilhosa graça, graça essa que nós já cantamos, que é maior, é melhor do que a própria vida, é maior do que o nosso próprio pecar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Te louvamos porque o Senhor fez e tem feito, Deus, na nossa vida, muito mais daquilo que nós merecemos. Obrigado pelo teu grande amor, esse amor que nos constrange, esse amor que nos transforma, esse amor que dá direção e propósito para a nossa vida, Senhor. Obrigado pela preciosa vida do Cordeiro, que foi nos buscar, resgatar, transformar, dirigir os nossos passos, colocar um novo cântico nos nossos lábios e dar uma direção e nos chamar para a obra missionária, para servir o Senhor onde nós estamos, para o louvor da tua glória, para a edificação da igreja, para a expansão do reino. Nós oramos, Senhor, hoje agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou fazer uma pergunta muito fácil de responder. Qual é o principal fim do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou eternamente. Os teólogos de Westminster, homens de Deus, chegaram a essa conclusão lendo as Escrituras. Quem gosta de ler aqui, ou já leu, Dr. David Martin Lloyd-Jones, vai saber responder minha próxima pergunta. Qual é o fim principal de Deus? Glorificar a si mesmo. Deus, seu grande propósito é a sua própria glória. Jesus Cristo perseguiu a glória do Pai. Das orações mais preciosas da história, ele fala: Pai, glorifica-te a ti, glorifica-me a mim. A razão pela qual você e eu existimos, o mundo foi criado, todo o cosmos, todo o universo, é a glória de Deus. É a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. E o maior compromisso de Deus não é com o nosso bem-estar, não é com a nossa felicidade, é com a sua própria glória. Então, quando a gente faz algumas perguntas difíceis, ou quando os nossos filhos fazem perguntas difíceis para nós, por quê? Pergunta que a minha mãe fez para mim, quando ainda não entendia por que a minha irmã de 7 anos morreu de leucemia. Por que Deus fez isso? Eu disse, eu não tenho uma resposta objetiva. Mas a única coisa que eu sei é que o meu Deus, Ele é digno de confiança. Ainda que eu não entenda o porquê. E, com certeza, Ele fez o que fez para a sua glória. E tem coisas que para mim são ocultas hoje. Talvez amanhã eu vou entender. E também não sou chamado para entender todas as coisas. Eu sou chamado para confiar. Descansar nas promessas de um Deus que não falha e que tem um plano perfeito para a nossa vida. Plano esse, nós vamos tentar resumir aqui, lendo esse texto, como nós já lemos, e examinando um pouquinho. Eu queria que você pensasse o seguinte: você e eu somos partes de algo muito maior que Deus está fazendo. Nós somos parte de um projeto de Deus que é muito maior do que a igreja local. Nós somos parte do grande plano de Deus para a salvação da humanidade. Você e eu somos partes disso. Então, Deus desenhou antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. Ele tem um plano perfeito. Nada em nós é fruto do acaso. Tudo é fruto do decreto eterno do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Nossa vida não é um acidente. A nossa vida foi planejada. Todos os detalhes da nossa existência. Alguns são mais altos, outros magrinhos, outros gordinhos, outros brancos, outros negros, uns retraídos, outros extrovertidos. Ninguém é igual a você. Você foi criado do jeito que Deus quis, para a glória dele. A sua identidade está nele, para louvar e bendizer o seu nome. Tudo feito na mais perfeita paz, de acordo com a sua soberana vontade. Olha o que diz João Calvino sobre isso.
Nada acontece que Deus não tenha ordenado. E nada é ordenado que não contribua para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas nos estão guiando para o plano eterno de Deus. Antes que houvesse luz, mares, estrelas, nós já éramos conhecidos e amados no coração do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu lembro que uma vez li e coloquei aqui, Charles Spurgeon diz o seguinte: eu estou certo de que o Deus que começou a escrever a minha história há de terminá-la para a sua glória. Ele, na verdade, está parafraseando o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que começou na eternidade a boa obra vai completar esse ciclo e me levará de volta na glorificação para o mesmo lugar, para a eternidade. Deus não para na metade do processo. Ele termina tudo que ele começa. Ele não é como o homem. E isso traz paz ao nosso coração. Eu confio em Deus porque Ele é fiel. Porque Ele não é homem para mentir. Porque apesar das minhas desobediências ou daquelas coisas que eu faço que desagrada a Deus, isso não vai impedir Deus de cumprir os seus planos na minha vida. Como nós falávamos aqui sexta-feira, na vida de Pedro. Ele negou Jesus, um adolescente veio falar comigo. Pedro negou Jesus e Jesus não colocou ele na lata de lixo. O que o Senhor Jesus fez com Pedro? Restaurou a Pedro e o colocou como um líder da igreja primitiva. Ele prega e 3.000 pessoas se convertem. 2.000 pessoas se convertem. Ele está diante do Sinédrio e diz: eu não posso deixar de falar das coisas que eu vi, que eu ouvi. Eu sou testemunha, e uma testemunha está disposta a viver ou morrer para a glória de Deus, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Este é o Pedro restaurado. Então, quando Deus olha para a igreja do Guará 2 hoje, Ele não está me vendo como eu sou agora. Ele tem uma visão escatológica de mim. Ele me vê em Cristo como eu serei e não como eu estou. Porque as lentes com as quais Deus me vê, Jesus Cristo. E é por isso que Ele não manda fogo quando nós estamos louvando a Deus de maneira tão pobre, cheios de pecados e de imperfeição. Deus tem santos anjos que o adoram, sem pecado. Por que Ele vai receber a adoração de um povo que não consegue ficar um dia sem pecar? Porque Deus nos vê através de Jesus Cristo. E é por isso que Ele nos aceita. E Ele conta essa história aqui. Ele inspira pelo seu espírito o apóstolo Paulo. Então eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas, mas eu quero só lembrar para você o seguinte: pensa na linha do tempo. Linha do tempo. Traça uma linha na sua mente, no seu imaginário. Pensa lá no jardim do Éden. Pensa na crucificação de Cristo. E pensa no retorno de Jesus Cristo, a segunda vinda. Então aqui a gente tem a linha do tempo. Deus, nesse momento agora, Ele é eterno, Ele está por cima da linha do tempo. E agora Deus está olhando para baixo na linha do tempo, na história. Nesse momento Deus está vendo Adão e Eva lá no jardim pecando. Nesse momento Ele está vendo o seu filho sendo crucificado. Nesse momento Ele está vendo Jesus regressando. Porque Ele conhece o fim desde o começo. Um dia para Deus é como 1000 anos. Ele não sofre o efeito do tempo. Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. É por isso que as Escrituras dizem que Ele era, Ele é e Ele haverá de vir. Ele é o Senhor de toda a história, do passado, do presente e do futuro. Todo esse plano está patente e revelado diante dos seus olhos. A sua vida antes da fundação do mundo. Como Davi diz no Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos e determinados cada um dos meus dias, quando nenhum deles existia. Tudo para a glória de Deus. Ainda nas cadeias agridoces, né? Da graça de Deus na nossa vida. Bom, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta.
Esta carta trata da igreja e do glorioso propósito que Deus tem para a vida dessa igreja. Paulo começa assim: Paulo, apóstolo por vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A igreja possui duas cidadanias, onde nós estamos geograficamente, e a cidadania celestial. O dia que eu recebi meu passaporte italiano, eu falei: rapaz, sou cidadão europeu, olha só, eu tenho um passaporte italiano. E o Espírito Santo falou para mim: para que serve isso? Meu irmão, nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos cidadãos celestiais, nós somos um povo que espera com esperança a cidade cujo arquiteto e fundamento é o nosso Deus. Não tem nada melhor que isso, nós não podemos esquecer disso. Paulo diz que escreve aos santos. Santos não são pessoas mortas, canonizadas, mas pessoas que vivem separadas para Deus, para uma vida diferente, um modo de vida, uma classe de vida que glorifica a Deus em todas as esferas. Não quer dizer que somos perfeitos, mas quer dizer que a graça de Deus é transformadora e ela tem duas pernas. Tiago fala sobre isso. Primeiro, ela nos salva, primeira perna, depois ela nos santifica. E essas coisas estão juntas. Nenhum salvo vive da mesma maneira. Ele é transformado pela graça de Deus. O pecado já não é mais bem-vindo. Ele chora pelo pecado. Às vezes as pessoas perguntam: como eu posso ter certeza da minha salvação? A confissão de fé diz que à medida que nós vamos amadurecendo na fé, nós vamos tendo mais certeza da nossa salvação. Mas uma das formas que nós podemos perceber se nós somos de Deus é através do fruto, é através da vida transformada. E quem mais percebe isso é os de dentro de casa, né? Sempre. O que adianta ser bem-sucedido fora de casa e ser um fracasso dentro de casa? Tem muita gente vivendo assim. O objetivo dessa carta é mostrar a natureza das bênçãos. Diz o texto que nós temos recebido toda sorte de bênção espiritual. Paulo tenta procurar palavras para dizer o que é impossível de dizer. Todo tipo de bênção cabível na esfera espiritual. Muita profundidade aqui no coração de Paulo para tentar escrever as maravilhosas obras de Deus na nossa vida. A esfera das bênçãos, no versículo 3 do capítulo 1, diz: nas regiões celestiais em Cristo. Então, do que se trata esse texto? A teologia chama esse texto aqui de o pacto da redenção. No latim, pactum salutis. O que significa isso? Imagina, irmão, agora, lá na eternidade, uma reunião do Conselho Trinitário. Senta na mesa o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo e estabelece um plano perfeito para redimir um povo que o próprio Deus vai criar. Ele traça um plano perfeito, tão perfeito que a gente não consegue entender. E Paulo, quando ele está registrando em Romanos todas as obras da graça de Deus, chega um momento que ele para e diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, isso é impossível de entender. Deus é tão sábio, olha o plano de Deus, olha a sabedoria de Deus no plano dele. Com 5 anos, talvez meu filho não vai lembrar disso, mas ele me disse assim: eu não consigo entender por que Deus deixou Adão comer esse fruto? Se ele podia intervir. E a resposta é muito simples: para o louvor da sua glória. Porque ele quis. Nada pega Deus de surpresa. Nada. Ele conhece o fim desde o começo. Ele conhece os segredos do nosso coração. Ele anda numa região da nossa vida que os nossos melhores amigos não são convidados. Ele sabe tudo. Ele conhece todos os nossos movimentos. Não tem nada de nós que Deus não saiba.
pela sua onisciência. Então, aqui, pacto da redenção é quando Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estabelece esse plano, aqui dentro da teologia economia da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalham em harmonia para fazer que esse plano seja concreto, ou concretado. O Deus Pai idealiza, o Deus Filho executa e o Deus Espírito aplica de maneira perfeita. Não foi o Deus Filho, não foi o Deus Pai que foi para a cruz, foi o Deus Filho. Não foi o Deus Espírito Santo que foi para a cruz, foi o Deus Filho. Mas eles trabalham em perfeita harmonia com um propósito, a sua própria glória. Então o texto que nós lemos tem 3 sessões. 3 sessões. Desde o capítulo 3 até o versículo 14. E de maneira muito simples, a primeira sessão fala do Deus Pai. E termina do mesmo jeito, para o louvor da sua glória. A segunda sessão fala do Deus Filho, e termina do mesmo jeito, para o louvor da sua glória. A terceira sessão fala do Deus Espírito, e termina do mesmo jeito, para o louvor da sua glória. Porque tudo que eles fazem é para o louvor da sua própria glória. Tudo que eles estão fazendo nas nossas vidas, desde a eternidade passada, como diz a teologia. Quando Deus nos escolheu. Tem muita gente que faz confusão, pensa que eleição e predestinação é a mesma coisa. E não é. Deus escolhe, ato seguido, Deus predestina. Por que ele faz isso? Por graça. Quais são os critérios que Deus utiliza? Não tenho a mínima ideia. Sua glória, sua graça, sua soberania, seu decreto eterno. Eu posso usar aqui muitas palavras, mas não consigo entender a mente de Deus. Ele é soberano, tremendo, incomparável. Então, vamos ver aqui o que Paulo fala a respeito do Deus Pai. Começa assim: bendito o Deus e Pai. Está falando do Deus Pai, certo? Então aí, se você tem um caderninho, uma canetinha, começa a anotar aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Deus Pai faz na nossa vida? Olha o Paulo falando. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O Deus Pai nos abençoa. O que mais que ele faz? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, ele nos escolhe, eleição. E ele dá um propósito para a nossa vida. Vida santa. Diz o texto. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, aqui vem a outra obra de Deus, nos predestina. Da massa de caídos, mortos nos seus delitos e pecados, todos merecem para o inferno, Deus escolhe alguns. E desses que Ele escolhe, Ele dá destinos prévios, predestinação. E você e eu estávamos lá. Sem merecer nada disso. Caminhando para o inferno. Orgulhosos, vaidosos, mortos nos nossos delitos e pecados. E os nossos passos foram parados pela força do amor na cruz. E uma nova direção. E um novo propósito. Viver santamente, irrepreensíveis para o louvor da sua glória. A igreja ela é missionária, não é? Ela tem que ser missionária. Mas missão um dia vai acabar. Adoração jamais. Será por toda a eternidade. Viver para louvar e adorar a Deus. Mas o que mais que o Deus Pai faz? Ele nos predestina para Ele, para a adoção de filhos. Ele nos abençoa, Ele nos escolhe, Ele dá propósito para a nossa vida, Ele nos predestina, Ele nos adota. E só aqui, irmãos, tantas bênçãos de Deus. Olha tudo que Deus Pai fez na nossa vida. Então, de repente alguém está te dizendo algo sobre você que não é verdade. E você é adolescente, jovem, triste. Sua identidade não está naquilo que as pessoas estão falando. Está no que Deus fez e está fazendo na sua vida. Você é isso aqui. Príncipe do Senhor e princesa do Senhor. Amado e amada pelo Senhor. De uma maneira tão extraordinária.
Não existe uma história de amor mais bela que essa na história da humanidade. O Deus Pai que envia o seu Filho. Mas antes da linha do tempo, na eternidade passada, o Senhor nos conheceu. O Senhor nos elegeu. O Senhor nos predestinou. E na linha do tempo, Ele nos chama. E isso a teologia chama de graça irresistível, chamado irresistível, chamado eficaz. O dia que o Senhor nos chama. Ele nos pega pelo pé. Como um adolescente disse aqui na sexta. Às vezes por amor, às vezes pela dor. Mas não tem jeito. Pode bater o pé, pode sapatear. Por amor, o Senhor vai te buscar. E às vezes Deus nos busca onde? Lá no meio do inferno. Sempre, né? Porque quem não é de Deus é filho do diabo, diz a palavra de Deus. Então, o que nós temos aqui são as bênçãos procedentes do Pai. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos adotou, Ele nos abençoa, Ele dá um propósito para a nossa vida. Todas as bênçãos do Deus Pai, certo? O que mais que fala? Segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a sua vontade, o seu decreto eterno. Segundo o seu desejo. Segundo aquilo que Ele mesmo estabeleceu. E como que termina a primeira sessão que fala do Deus Pai? O versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha a redundância. Louvor da glória, da graça, que Ele concede gratuitamente. Graça gratuita concedida. Para não ter nenhuma dúvida que não depende de você. É obra santa. É obra de Deus. É graça. Ninguém faz nada. É obra de Deus na nossa vida. Nós somente recebemos o que Deus faz. Ter a fé que a gente precisa ter para crer. A fé é um dom de Deus. Ou seja, meu irmão, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Dizer, Senhor, obrigado por tudo, porque o Senhor fez tudo. Quando disseram a Martinho Lutero, quando a reforma de Deus, a reforma que Deus faz no século XVI era imparável. Alguém disse para o Lutero, você viu tudo que você fez? O camarada não entendeu nada, né? Lutero disse, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. É Deus que faz. Quando Deus faz, ninguém pode impedir. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele faz. Como Ele fez, como Ele tem feito nas nossas vidas. Então, essas são as coisas que Deus Pai faz, né? O Dr. David Martin Lloyd Jones, outra vez, ele diz o seguinte, Deus nos destinou amorosamente a sermos os seus filhos. Estávamos em guerra contra Deus, em rebelião contra Deus. Quando Cristo morre, paga a nossa dívida. Quando Ele ressuscita, Paulo diz que Ele ressuscita para a nossa justificação. E aquele coração que está em guerra com Deus, agora pode gozar de paz. Temos paz com Deus. Louvado seja Deus por isso. Depois, quais são as bênçãos procedentes do Filho? O Deus Pai, nós estamos falando do passado, da eternidade passada. O que nós estamos falando é que Ele idealizou todas essas coisas. Essa é a primeira estrofe, né? Do plano eterno do Pai, que age antes da fundação do mundo. Ele idealiza. Agora vamos para a segunda estrofe. As bênçãos procedentes do Filho, começa no versículo 7. Ele termina falando para o louvor da glória, termina com uma doxologia, uma exaltação à glória do Pai, e depois continua dizendo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora ele começa a falar do Filho, das obras do Filho. Ele diz que Cristo nos redimiu, no qual temos a redenção pelo seu sangue. A redenção foi conquistada por um preço altíssimo. O puritano John Owen diz o seguinte, a redenção é o coração do Evangelho e o preço pago foi infinito. Foi uma dívida impagável. É como que eu tenho uma dívida impagável, não posso pagar, e alguém misericordiosamente olha para mim, paga toda a minha dívida, transfere os créditos para a minha conta corrente espiritual. Foi isso que Deus fez. Eu já não tenho mais dívida, porque Ele pagou tudo. Quando Ele na cruz brada, tetelestai, a dívida está paga. Está paga. Me permite
olhar para o futuro com esperança. Apesar de mim, ele voltará por mim. Não por minha performance, não pelo que eu faço, senão pelo que já foi feito. E ninguém pode apagar isso. Já está feito. A dívida já foi paga. Nós já somos mais que vencedores. Então, que aplicação nós podemos tirar disso? Por que a gente olha para uma igreja muitas vezes triste? Cabisbaixo. Uma igreja que não celebra. Uma igreja que não prega. Uma igreja que não tem vida. Uma igreja que não tem cor. Uma igreja sem graça. Muitas vezes. No sentido todos da palavra. Mas quando um povo é tomado por essa convicção de tudo que Deus fez, nós fomos chamados para isso, esse povo tem fogo no coração. Esse povo não consegue viver sem falar do que Jesus fez na cruz. O tempo inteiro. É um estilo de vida. A boca fala do que está cheio o coração. Então, nós somos redimidos pelo preço pago por Jesus, nós fomos perdoados pelo Senhor de todos os nossos pecados. O sacrifício de Jesus não significa um ano mais de perdão, como no Antigo Testamento. Toda a eternidade, todos os pecados perdoados, inclusive aqueles que eu vou cometer. Então, você e eu devemos viver para Ele. Porque tudo que Ele fez por nós, todos os nossos pecados estão perdoados. O que Ele faz então? Redime, Cristo nos perdoa. E olha que coisa extraordinária, o versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. O que significa isso, pastor? Eu tenho uma teoria. Toda a humanidade olha para o mesmo lugar. O Antigo Testamento olhava para o futuro, para o Cordeiro que viria. Nós olhamos para trás, para o Cordeiro que veio. O Deus Pai fez convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas, todos os olhares, toda a fé é colocada nele, na história. O universo se sustenta em Cristo. A razão da nossa vida está em Cristo. A razão da nossa criação é Cristo. A razão da nossa glorificação é Cristo. A razão de tudo que nós somos é Cristo. Não podemos viver sem Ele. Irmão, preste atenção numa coisa. Você e eu não podemos viver no mundo de Deus sem Deus. Por que tem tanta gente depressiva? Por que tem tanta gente triste? Porque está vivendo num mundo criado por Deus, sem Ele, sem o seu Cristo. E aí a vida não tem sentido. Aí tudo é sem graça. Aí o coração está sempre vazio. Aí você vai buscar nos ídolos, e não vai encontrar satisfação. Entendendo que todos os ídolos exigem sacrifício. E você vai sacrificar. E o seu coração continuará vazio. Porque somente Deus em Cristo pode dar plena satisfação para a vida dos seus filhos. Não existe outra vida. Nós somos criados para isso. Então, em Cristo, Deus revela os seus mistérios eternos. A salvação não é mais só para os judeus. Está incluído os gentios. E esse plano é revelado. E através da vida e obra de Cristo, a sua morte, não só a sua morte, a sua vida. Aqui a gente tem duas coisas, a obediência passiva e a obediência ativa de Cristo. Cristo não só nos salvou morrendo na cruz, como as pessoas pensam. Cristo nos salvou também porque Ele viveu durante mais de 30 anos uma vida perfeitamente santa, que o habilitou para a cruz. Ele era o único cordeiro, perfeito, e conquistou o direito
legal de ser o nosso representante. E quando ele morre de maneira perfeita na cruz, só depois que ele ressuscita, ele chama os discípulos e comissiona a igreja. Ele diz: agora toda a autoridade me é dada. Eu conquistei toda a autoridade. Ressuscitando. O mistério é revelado. O mistério da unidade de todas as coisas em Cristo foi revelado. Agostinho de Hipona dizia o seguinte: Cristo é o centro onde convergem todas as linhas da história. É como a peça de um quebra-cabeça que só faz sentido ao redor do centro. O universo é cristocêntrico. O universo é sustentado na pessoa e na vida de Cristo. Esse é o plano eterno de Deus. E Cristo nos fez sua herança para sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem, só vamos ler o versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança em quem? Em Cristo. Nós somos co-herdeiros. Nós recebemos todos os créditos da obra de Cristo. Nós fomos adotados legalmente. Todos os benefícios da obra de Cristo são creditados na nossa conta. Nós somos filhos do Criador do universo, do Senhor da história. Todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. O que mais que você está buscando? O que você deseja na sua vida? Tem algo mais importante do que isso? E por fim, o pai idealiza, o filho executa o pacto redentivo idealizado pelo pai, executado pelo filho quando ele morre na cruz. E o que nós fazemos com isso? Nós precisamos da terceira pessoa da Trindade. E como termina as obras do filho, segundo Paulo aqui, no versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Termina do mesmo jeito que termina a primeira sessão, exaltando a glória de Deus, exaltando a graça de Deus. É uma obra da graça de Deus para a sua glória. Significa que você e eu não fazemos nada, é obra de Deus. Por isso toda a glória a Deus. E na verdade, quando a gente levanta a quinta bandeira das solas reformadas, e nós falamos assim, sola Deo glória, muitas vezes nós não entendemos o que significa isso. Obviamente que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Mas o que os teólogos reformados estavam dizendo é que no plano redentivo, todas as coisas foram feitas por Deus, portanto toda a glória é a Deus. E não a instituição, e não a tradição, e não a minha performance. Obra santa, obra de Deus. Então, o texto vai caminhando agora para a aplicação do pacto de redenção. Então, diz o seguinte, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, ou seja, nós temos que pregar o evangelho, como vão crer se ninguém prega, como vão pregar se ninguém envia, ou seja, que existe um chamado de Deus para a vida da igreja. Nós ouvimos o evangelho, o Deus que predestina pessoas, predestina meios para alcançá-las. Por isso que o esforço missionário da igreja deve ser cada vez maior. Quando nós entendemos a eleição, tem gente que entende errado e diz, então, se Deus predestinou, nós não vamos pregar, não entendeu nada. É por isso que nós pregamos. Porque o instrumento que Deus utiliza para chamar os eleitos é a pregação do evangelho. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Todas aquelas pessoas que Deus colocou do seu lado, elas estão ali. E a sua missão é falar deste evangelho. E uma vez que ouvimos a palavra deste evangelho, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O que agora nós vemos aqui é a terceira pessoa da Trindade aplicando a obra da redenção. Quando você escuta a palavra de Deus, chamado externo, você escuta, de repente aquela palavra que você escutou pega fogo no seu coração. Meu Deus, é verdade.
Meu Deus, eu sou pecador. Meu Deus, eu preciso da graça de Deus. E o Espírito de Deus entra no seu coração e te convence do pecado e te mostra que você é pecador. É o testemunho interno do Espírito Santo. É ele aplicando a obra redentiva. É por isso que aquele Deus que conheceu, é o Deus que predestinou, é o Deus que chamou e é o Deus que santifica, justifica, regenera, transforma e é o Deus que glorifica. Isso é chamado de Ordo Salutis. Me escutam? Vou chegar um pouquinho para frente então. A obra da salvação, do arrependimento, da santificação, é obra do Espírito Santo. É o Espírito que habita em nós e que nos convence de que esse Evangelho é a palavra de Deus. E é o que nos faz colocar de joelhos diante de Deus. O que precisa acontecer para que a gente seja salvo? Arrepender e crer. Certo? Como que eu me arrependo? Obra do Espírito Santo. É Ele quem me convence. É Ele que me dobra diante de Deus. É Ele que me faz chorar pelos meus pecados. É Ele que mostra que a minha vida está suja e que precisa da graça de Deus. É o Espírito Santo que nos dobra, que nos santifica, que aplica a obra redentiva. Então Deus Pai idealiza, o Deus Filho executa e o Deus Espírito aplica. Como? Diz o texto que Ele nos sela pertencimento. Será que a gente consegue? Alô. Vai demorar um pouquinho. Um pouquinho? Então vamos lá, continuamos. Eu vou segurar aqui só para quando voltar do... Minha mãe, pacto com o diabo, uma sessão de bruxaria. Quando chegou o momento de fazer bruxaria para minha mãe, a bruxa dá um pulo para trás e diz: tira essa mulher daqui. Tira essa mulher daqui. Aquela mulher não conhecia a nossa família. E as pessoas perguntam por quê? Porque essa mulher levantou um varão para Deus. Nós somos selados no mundo espiritual. O Espírito Santo de Deus marca os eleitos. É uma marca que pertencemos a Deus. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Nós fomos selados. Esse selo, essa marca significa o quê? Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Ele me alcançou. Ele me transformou. E Ele me levará para o seu reino de amor. Ninguém vai impedir Deus de fazer isso. Que bênção grandiosa. Quero terminar aplicando algumas verdades também. As aplicações, elas não são só no final, né? Todo tempo. Eu quero desafiar você a pensar no seguinte: sabendo dessas verdades, como que você quer viver o seu casamento? Como que você quer viver sua vida de oração? Seu ministério, sua vocação? Sabendo que Deus te chamou para ser santo, como vai ser a sua vida devocional? Como é o seu testemunho no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade? O que as pessoas estão vendo quando convivem com você? Um salvo? Um santo? Ou alguém que envergonha o Evangelho? Ai daqueles. As verdadeiras riquezas vêm de Deus. Toda a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, opera para a nossa salvação. Que privilégio. Essas riquezas são pela graça e para a glória de Deus. Somos salvos para o louvor da sua glória. Essas riquezas são apenas o começo. É uma gota do que nós vimos. E a garantia de que nós vamos viver eternamente já foi dada. Porque Deus começa e termina a sua obra quando Ele nos sela.
Agora, tudo isso exige de nós uma resposta. Adoração sincera. Ânimo renovado, porque eu sou de Deus. Consagração total. Vida na presença de Deus. E é por isso que os teólogos de Westminster disseram: nosso principal objetivo é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar. Eu queria que você lembrasse o dia que Deus veio na sua vida. O dia que Deus converteu o seu coração. Se é que você consegue lembrar. Queria falar com você que lembra o dia que Deus te salvou. De onde Deus te salvou. Lembra? Então eu quero convidar você a agradecer a Deus hoje. E adorar a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Agora eu quero falar com você, irmão, que está longe de Deus. Está com o coração frio. Duro. Não adora a Deus mais como antes. Não tem mais vontade de orar. Lembra de onde você caiu. Se arrependa. Volta para Deus. O profeta disse: volta, ó Israel. Volta para o Senhor teu Deus. O Senhor está te chamando para que você tenha novamente com Ele comunhão, alegria, gozo, fruto do Espírito Santo. Volta, irmão. Volta para Deus. Lembra do filho pródigo? O pai está com os braços abertos, esperando. Quero orar por você também. Oremos. Pai, é muito difícil para cada um de nós entender como um Deus tão grande, existe uma distância incalculável entre o Senhor e nós, quantitativa e qualitativa. E apesar de toda essa grandeza, o Senhor vem salvar a nossa vida. O Senhor se preocupa conosco. O Senhor, desde a eternidade, tem um plano para a nossa vida. E nós somos alvos e objetos da sua graça. Nós louvamos o teu nome hoje. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Recebe a gratidão da nossa adoração por tudo que o Senhor fez em Cristo na nossa vida. E agora, Senhor, quebranta o coração daqueles que estão duros, aqueles que estão vivendo longe do Senhor. Senhor, visita-os com a graça do teu Espírito, quebranta e humilha os seus corações para viver para o Senhor e para viver essa classe de vida que o Senhor prometeu, a vida abundante em Cristo. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor vem nos restaurar, o Senhor vem nos transformar, o Senhor, de maneira tão paciente e amorosa, escuta a nossa oração hoje, Senhor. E visita o teu povo com graça, quebranta corações. E, Senhor, confirma vocações. Senhor, levanta o teu povo para te servir. Somos chamados para ser santos e para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E louvado seja o teu nome por isso. Agora, Senhor, abençoe o teu povo. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção, a santificação do Espírito Santo de Deus, o Deus Pai que idealiza, o Deus Filho que executa e o Deus Espírito que aplica, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém.